Assim. Agora sim, agora está gravando. Bom dia a todos. Então, dando continuidade às aulas de Direito do Consumidor. Antes de adentrarmos na relação de consumo e seus requisitos, para formá-la, né, para ver quando a gente tem relação de consumo, vamos anteceder isso e analisar a questão dos direitos básicos do consumidor, já que isso está no artigo 6º do CDC. Tem um dispositivo próprio para isso. E ele serve como um menu, né, porque ele apresenta temas que depois, ao longo do CDC, são melhor explorados, são melhor quantificados. Então, mas aqui já se tira algumas ideias muito importantes, né, salientando como deve se transpor, como deve se realizar essa relação de consumo, né, como ela deve se pautar por determinados princípios, né, por determinados fatores que são essenciais para o equilíbrio contratual nesse ambiente aí, que é um ambiente desigual, né, de forças desiguais, do ponto de vista econômico, social. O fornecedor sempre se sobressai mais em expertise, em conhecimento, do que o consumidor, e também tem mais recursos financeiros, né, às vezes muito mais do que o consumidor isoladamente considerado, né? Então, aqui a gente abre um slide. A gente abre um slide justamente pautando esses elementos. Que diz respeito ao direito básicos e que estão ali no artigo 6º do CDC. E aqui eu fiz por setorização, né? Aí eu peguei aqui o caso da educação e informação, porque eles têm várias facetas diferentes, né? E a gente vê que informação é o direito mais versado ao longo do CDC, né? E aí diz o artigo 6º que a educação é direito básico do consumidor, a educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Quer dizer, se não existe liberdade de escolha, não se tem um contrato justo, né? A gente tem que ser livre, né, na medida do possível, para escolher com quem vai contratar, o conteúdo do contrato, por mais adesivo que ele seja, né, e se vai contratar ou não, né? E para ter uma boa decisão, para poder exercer a vontade, a gente tem que estar em igualdade de condições e liberdade de escolha, senão a gente acaba sofrendo uma opressão contratual, por assim dizer. Também é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre riscos que estes apresentam. Então, quer dizer, até tributos, né, destacar na nota fiscal quanto é que eu estou pagando por tal produto, né, que tributos que incidem ali, né, pelo menos, se não todos, já que são pilhas de tributos que recaem sobre serviços e produtos no Brasil, pelo menos alguma coisa ali, né, algum destaque, né, para alguma questão fiscal, né? Até para eu saber, né, quanto é que o Estado toma de mim, né? Às vezes eu estou pagando 30% do preço de um serviço ou mais, ou de um produto, é somente tributos, né? Nós temos também a questão da prevenção e reparação de danos, né? Também como um direito básico, essencial do consumidor. Ali diz, no artigo 6º, inciso 1, que é direito básico à proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. E o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica. Quer dizer, além daquele foco tradicional do Código Civil, de responsabilidade civil, de reparação de danos, o CDC, como ele trabalha com uma ideia mais mega, né? Um contrato, em geral, ele é multiplicado por dezenas, centenas ou milhares de outros, porque são vários consumidores comprando o mesmo tipo de coisa. A ideia da prevenção é muito importante, né? Porque se você põe uma comida estragada no mercado, vendida para 100, 200 pessoas, você mata essas pessoas, não mata só um, né? Você prejudica muito essas pessoas. Então, a ideia de prevenir o dano é importantíssima, porque, em alguns casos, não adianta pretender a reparação, né? Porque às vezes nem se consegue essa reparação, né? A empresa nem tem dinheiro para pagar, ou simplesmente tem, mas essa reparação não é suficiente por tudo o que foi gerado, né? Sobre o consumidor, e isso acaba também danificando o mercado. Quanto mais lesões nós temos no mercado e menos reparações nós temos um mercado retraído, né? Pessoas desconfiadas, querendo realizar menos trocas, né? Porque não existe pautas de confiança, né? E fora isso, o CDC trabalha com ações coletivas de consumo no sentido de expandir para conflitos além dos individuais, a gente poder usar também ações civis públicas, né? Que aqui a gente chama ações coletivas de consumo. Então, temos esse aspecto também. Só aqui um pouquinho. Só uma coisinha. Voltando ali para os slides. Caiu aqui. Então, no que diz respeito aos direitos básicos do consumidor, temos a questão da educação, né, que é importante, né, também passar essa pauta aí de informação ao consumidor para que ele busque também um conhecimento mais aprimorado sobre aquilo que ele está adquirindo, né? A gente sempre fala em educação financeira dos consumidores. Hoje, 72% das famílias no Brasil estão endividadas, né? Tem dívidas em aberto, né? Quer dizer, o cenário da pandemia só tem se intensificado, né? Tem prejudicado muito a população, principalmente as classes mais baixas, né? E muitas vezes isso foram empréstimos pegos ao longo dos anos para compras de produtos mais supérfluos, né? E hoje tem uma conta alta para se pagar, né? Então a gente precisaria trabalhar isso desde cedo, a ideia de educação financeira. Mas o que diz aqui respeito à prevenção e reparação de danos, nós temos, podemos fazer um link aqui com a questão dos riscos dos produtos e serviços, né? Que fora do artigo 6º, né, mas sendo uma projeção dele, né, nós temos ali 3 dispositivos interessantes, que é o artigo 8, o artigo 9 e o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 8 ele fala sobre riscos normais e previsíveis de produtos e serviços. Ali ele diz que estes, uma vez colocados no mercado, não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em razão de sua natureza e fruição, obrigando os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Tem produtos que são naturalmente perigosos, né? Não é nem risco mínimo, é risco elevado. Mas é tão natural essa capacidade dele de gerar um problema que a gente não precisa botar uma plaquinha junto dele falando sobre isso. Por exemplo, uma faca. A gente não precisa botar uma plaquinha, um aviso dizendo é um produto corto-contundente. Ele pode perfurar e pode cortar. Um martelo, olha, ele é feito para pregar, para bater, e ele não deve ser utilizado nas pessoas. Não se deve correr com facas e tesouras, isso é meio natural.
E nem se deve deixar isso ser manuseado por crianças. E aí também não tem uma plaquinha dizendo deixe longe do alcance de crianças, porque naturalmente essa é a função dele, e isso, de uma maneira secular, é a função da faca, né? Agora tem outros que não, né? Não são tão... Tem uma natureza, né, inerente a eles, mas a gente tem que prestar algumas informações mínimas, né? Dizer quanto de açúcar um produto apresenta, né, até para uma pessoa que não pode comer açúcar ou não pode comer tanto, saber ali, né, por onde é que ela está andando, né? Diz ali o parágrafo 1º que, se tratando de produto industrial, cabe ao fabricante prestar informações através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto, né, indicando justamente como foi feito, quais são as matérias-primas presentes, para a pessoa saber se quer comprar ou não, se pode acessar. E aqui, isso aqui era uma regra que foi inserida em 2017, aí o nosso legislador já estava antevendo o futuro, né? Olha só que interessante. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada os riscos de contaminação. Quer dizer, hoje você tem regras aí intensas de higienização, com álcool gel, entre outros, por conta do Covid, né? Que é uma doença aí que se mostrou aí descontrolada, né? Perigosa e letal para muitos, né? Então, aqui já, quem sabe, o legislador já estava antevendo um futuro no sentido de já estabilizar essas regras aí, né? E promover esse tipo de acondicionamento higienizado de produtos e serviços, né? Que são colocados ali para a população. Bom, aí nós temos, além daqueles que apresentam risco normal, temos aqueles que são nocivos ou perigosos à saúde, né? E aí a gente tem que destacar ainda mais a periculosidade deles, ou a nocividade, né? Aí, por exemplo, produtos de limpeza, né? Não entrar em contato direto com as mãos, deixar à distância de crianças, medicamentos, só tomar mediante prescrição médica, tomar até o limite X por dia do respectivo medicamento, né? E ainda botar ali quais as consequências possíveis da superdosagem ou o que pode acontecer pelo uso, inclusive, normal dele, né? Sequelas normais do uso daquele produto, né? Para a pessoa justamente poder ter liberdade de escolha e ver se vai realmente encarar ou não aquela situação. Às vezes é uma situação importante para ela, mas ela sabe que tem um revés com alguma outra sequela. Vou tomar esse remédio aqui, bom, mas é um remédio que vai me engordar, que vai me dar sono, mas, bom, eu preciso dele, porque se eu não tomar ele, minha saúde vai se degradar muito mais. Mas tudo isso tem que ser apresentado a esse consumidor, permitindo o direito de escolha. E a gente ainda tem também um artigo 10, muito importante, que é o caso do dever de recall. Diz ali que o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade. Então, tem produtos que o mercado de consumo, em geral, não pode receber, né? São produtos, por exemplo, voltados à indústria, né? Questões que só podem ser manuseadas por pessoas treinadas, com equipamento correto, né? Se você liberar numa gôndola de mercado, o sujeito abre ali um invólucro, já cai intoxicado, de tão forte que é o produto, né? Então, isto não pode ser vendido ao consumidor comum. E se algum produto atingir esse nível de periculosidade, às vezes já como um defeito, ou justamente só pela periculosidade natural desse bem aí, se ele souber disso, ele tem que tirar isso do mercado, né? E tem que avisar as pessoas do problema que está ocorrendo. E aí vem o artigo 10, parágrafo 1º do CDC, que é o dever de recall, o dever de
chamar para si, de avisar, né? Aí ele tem que comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. E esses anúncios deverão ser veiculados na imprensa, rádio, televisão. Nessa época do CDC, da vigência dele, não tinha internet, então vamos também usar a internet, redes sociais, né? Às expensas do fornecedor do produto ou do serviço, né? Quer dizer, você tem que pagar esses anúncios para dizer, olha, o produto X está saindo com problema. Sempre que tiver conhecimento da periculosidade, deve ser informados a União, Estados, Distrito Federal e municípios, para que eles também possam avisar a população dessas falhas desse produto. Nós tínhamos ali uma época aí que eram os carrinhos da McLaren, a empresa que fabricava carrinho de criança pagava, né, pelo uso da marca para a McLaren, que é uma famosa escuderia de Fórmula 1, também produz carros, né, carros esportivos. Então, a pessoa nunca vai ter um McLaren, mas pelo menos, né, a criança ali anda com um carrinho escrito McLaren. E ele tinha um fechamento, tipo guarda-chuva, e uma vez acionado, ele pegava e fechava e decepava dedos de criancinhas, eles estavam para fora, né, na hora do fechamento. Um horror, né? Aí eles simplesmente tiraram tudo do mercado, né? Não tinha nem como salvar o tal do produto, né? Teve uma vez, uma época, o problema da Poli, né, que elas tinham umas pecinhas de chumbo dentro dela, que as crianças pequenas acabavam engolindo e se engasgando. Enfim, tem histórias aí de produtos aí que deram errado por conta de níveis de periculosidade não esperados. Não era natural essa periculosidade àquele tipo de produto ali, né? E por não ser natural, as pessoas também não se protegiam em relação a isso, porque não imaginavam que isso ia ocorrer. E além do dever de reparação, né, a ideia da prevenção vem nesse contexto do dever de recall. Descoberto o problema, né, por mais que você tenha feito testes de segurança e tal, descoberto o problema, você vai lá e dá um jeito de avisar todo mundo, dizendo que você está fazendo a troca. Isso acontece muito com carros, né? Às vezes, é o pino do cinto de segurança do carona que não está se encaixando bem, algum outro equipamento que não está funcionando bem, né? Eles começam a receber feedbacks, né, de usuários e compradores, e aí eles têm que se prontificar a fazer a troca desses equipamentos de forma gratuita. E hoje, inclusive, fica ali marcado lá no seu certificado veicular. Eu não sei se isso impede até a transferência do carro. Fica lá marcado que tem um recall sobre o seu carro, que a empresa lá tem que fazer de forma gratuita, né? E que só quando você levar o carro lá para fazer isso é que vai baixar isso lá na certidão do Detran. E enquanto isso não acontece, está lá. E eu não sei se isso até não impede a transferência do carro. Tá? Então, é uma forma ali de realmente forçar a implementação de um equipamento de segurança, né? Porque o veículo, né, se ele para no meio da estrada ou em algum lugar, é um acidente fatal, né? E aí não tem muito o que fazer, né? E aí a gente vai para a responsabilidade civil quando a ideia aqui é agir de forma preventiva. Nós tivemos um caso rumoroso no passado, que foi o caso do Ford Pinto, né? Isso lá na década de 70, no início da década de 70, nos Estados Unidos. A Ford ela queria apresentar um veículo que pudesse concorrer com o Fuca, né? E com o famigerado Fiat 147, que no Brasil queimou muito a imagem da Fiat, porque era um carro com uma mecânica cara, para você chegar em qualquer parte dele, você tinha que desmontar todo ele. Então, ele acabava sendo um carro de manutenção custosa. E como era o carro de entrada da Fiat, né, que trazia a perspectiva de carros populares, isso deixou a imagem da Fiat no Brasil muito, muito comprometida, né? Durante muito tempo, a Fiat, né, acabava sendo assim, uma marca meio rejeitada, né? Só compra quem não tem outra opção. E até tinha
brincadeira que se falava, né? O que significa Fiat? Né? Fui iludido, agora é tarde. Então, qualquer deslize, qualquer outro carro que a Fiat lançasse, o pessoal caía de pau, dizendo, não presta mesmo. Mas ao longo dos tempos, ela foi assumindo um outro papel aí, bem mais proeminente, né? Hoje eu vejo ela acima da Ford, inclusive, que tá cheia de problemas aí também, né? E também em cima da General Motors, né? Que faz tempo que não respondem mais como já foram, porque a gente tinha aqui no Brasil, teve uma época, várias décadas de monopólio, né? Oligopólio. Era Fiat, Volkswagen, Ford e Chevrolet, e você não conseguia botar outra marca. Quem quebrou esses monopólios aí foi até o Collor, quando era presidente. E aí entraram os asiáticos, entraram os coreanos, tinha lá a marca Daewoo, depois veio a Hyundai, aí também veio os japoneses, Toyota, Honda, né? E aí foi vindo, né? Hoje em dia até temos um mercado aí tentando ser buscado pelos chineses, né? Então tem muita opção de carro, apesar de carros terem um custo muito alto no Brasil. Isso aí esse monopólio dessas quatro foi quebrado, né? E hoje você pensa em marcas japonesas, né? Com toda a solidez delas e garantias que elas dão, e um custo menor de manutenção, você supera esse quarteto básico, né? Volkswagen, Ford, Fiat e Chevrolet. Até vou dizer, desse quarteto hoje, eu acho que até a Fiat se destaca mais. Inclusive, a Fiat comprou a Ferrari, ao passo que as outras ali, a mais fortezinha ali é a Volkswagen. Ford e GM já não são uma sombra do que já foram. E aí a Ford queria entrar nesse mercado super popular para concorrer com o Fusca. E com o Fiat 47 lançou o Ford Pinto. Só que o Ford Pinto, esse em que o Pese se apresentava como prático, econômico e popular, essa era a ideia dela, ele tinha problemas de projeto muito graves. Então, em determinados acidentes, ele acabava entrando em combustão, havia um incêndio muito forte, as vítimas do acidente morriam queimadas. Ele não tinha uma vedação muito consistente no tanque de gasolina, e uma batida ali atrás podia explodir o carro. Eles quiseram, na verdade, diminuir custos, né, e acabaram tornando mais debilitados os setores do carro que deveriam estar protegidos. E aí a Ford sabia disso. Só que aí, para ela fazer o conserto de todos os carros e fazer o recall, ela achou que ela gastaria demais, e aí então ela optou pelo caminho de pagar indenizações caso acionado. Claro que ela não poderia fazer isso, né? Isso acabou sendo desvendado numa indenização chamada Ford Corporation em Grimshaw, onde engenheiros da Ford confessaram lá que a Ford sabia do problema, mas ela não quis fazer recall para poupar e preferia pagar as indenizações na medida que viesse. E ali veio a ideia, então, de trazer o que hoje a gente chama de função punitiva da responsabilidade civil, os punitive damages, no sentido de justamente aumentar a indenização, né, ampliar a indenização com valor agregado de punitive damages para realmente servir de exemplo e para que essa pessoa ou empresa não volte mais a fazer a mesma coisa. Então, tem uma função terapêutica. E os punitive damages nos Estados Unidos são bem altos, são mais altos, às vezes, até do que a própria indenização. Aqui no Brasil, a gente não trabalha com essa linha, né? No Brasil, tudo que é punitivo é meia boca, né? As indenizações, inclusive por dano moral, no Brasil são muito baixas. O que acaba contemplando, né, quem age errado. Mas lá não, lá é levado muito a sério, e no fim, em termos de punitive damage, a Ford gastou muito mais do que esperava poupar na medida em que não fazia o recall e
ficava pagando a indenização individualmente. E no fim ela teve que tirar esse carro de linha aí, pegou e cortou ele, né? E aí já era, deu pro projetinho dela. Mas justamente ela sabia disso, né, e não fez o recall. Nós temos também ali dentro do artigo 6º uma versão sobre publicidade, né, um destaque ali para publicidade, práticas e cláusulas abusivas. Diz ali que é um direito básico do consumidor a proteção contra publicidade enganosa, abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, né, bem como contra práticas e cláusulas abusivas. Práticas abusivas estão ali no artigo 39 do CDC, nós vamos falar também. Uma prática abusiva clássica é a venda casada, aquele contexto, né, em que a gente compra um produto, quer dizer, para levar um produto tem que levar uma outra coisa junto. Claro, alguém vai dizer, mas e se eu compro uma bandeja de iogurte no supermercado, né? Eu tenho direito de só levar um, ou como é que faz? Se for levar um, ele teria que te dar um preço maior, né? Ele te cobra menos te colocando mais. Aí entra o Inmetro, né? E o Inmetro ele acaba dizendo, né, qual é o limite mínimo de cada questão, né? Porque você num pacote de massa você põe 500 gramas e não põe 300, né? Porque justamente isso é o que justifica a produção. Não me justifica eu botar à venda 200 gramas de massa, né? Porque sairia mais caro, teria dificuldade de vender, eu gastaria com invólucro e tal, então eu ponho um mínimo que é 500 gramas. Por que numa latinha de refrigerante são 330 ml, né? E todos usam o mesmo padrão de lata, não importa quem seja o fabricante, né? Então, para dentro do contexto do Inmetro, tem produtos que têm um limite mínimo de oferta. Mas tem outras situações em que foge a isso, e que aí justamente é venda casada. Tu só pode, digamos assim, tu só pode ficar aqui no meu hotel se tu consumir aqui dentro. Tu obrigatoriamente tem que consumir aqui dentro. E depende do contexto. Às vezes você oferece com pensão completa, ok, também é aceitável. Mas dependendo do contexto em que você coloca um determinado cenário, você tem ele como venda casada. Como se você fosse fazer um empréstimo no banco e ele diz que tu tem que ter um seguro e tem que ser uma seguradora dele. Isso é venda casada. Ele pode até exigir o seguro, mas tem que te dar abertura para buscar outro. Aqui nós temos também um direito básico à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes. Aí nós temos o contexto de cláusulas abusivas, que são cenários que geram desequilíbrio ao consumidor. São verdadeiras bombas relógios que estão ali postas no contrato para gerar um desequilíbrio em algum dado momento. E atentam contra a boa-fé objetiva, enfim. E ali, uma vez presente elas, nós temos direito à modificação dessas cláusulas, né? Ou adaptação delas, ou afastamento delas, né? Para que o contrato continue, mas sem a presença delas. Nós vamos falar sobre elas mais adiante. E também o direito à revisão, né? Às vezes a gente chama a ação revisional de juros. Tecnicamente não estaria o melhor, né? Seria melhor a ação modificativa de cláusula de juros, porque aí você está dizendo que as cláusulas de juros são abusivas porque geram desequilíbrio. O direito à revisão propriamente, ele está presente quando a gente fala em fatos supervenientes, né? Aí hoje seria, por exemplo, esse cenário aí de pandemia, né? Daqui a pouco você tem aí um IGPM, que é um índice de correção que está em 30%, né? E aí você paga uma prestação que está sendo corrigida pelo IGPM, e aí também tem todo um contexto de aumento abrupto, gerando desequilíbrio. Daqui a pouco é um consumidor aí que está enfrentando outros valores também por conta de inflação ou perdeu o emprego, né?
algo que é um cenário bastante compartilhável, né, com boa parte da população. E aí tu vai pedir uma modificação de cláusula, talvez, pedindo a troca do indexador, né, sai o GPM, entra o IPCA, alguma coisa assim, INPC, né, porque se torna muito proveitoso para um lado, mas muito prejudicial para o outro, que é o lado do consumidor, né, de um cenário inesperado, não controlável e que é decorrência de algo que afetou o mundo inteiro, do ponto de vista da saúde e econômico, que é a questão da pandemia Covid-19. Então, também é um direito básico do consumidor rever contratos por esses cenários aí que geram desequilíbrio. Nós temos também uma previsão de... Me molhei aqui. Nós temos uma previsão de serviços públicos no CDC, no artigo 5º, que fala em adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. A prestação de serviços públicos adequada, ela está prevista já na Constituição Federal, ela está prevista na Lei de Concessões Públicas, ela está prevista em vários lugares e ainda assim a gente, né, meio que se arrasta, né, dentro desse ambiente aí, porque às vezes a gente encontra serviços públicos caros, né, e de qualidade duvidosa. Não só aqueles prestados diretamente pelo Estado, mas também por conta das concessionárias, né, de telefonia, energia elétrica, entre tantos outros que deveriam estar sendo regulados e que não atingem esse nível aí de satisfação mínima, né. Um ex-ministro da Economia do Brasil, Delfim Neto, dizia que no Brasil a gente tem a política do engana, serviços públicos de preço de Inglaterra com qualidade de Gana, né? Não querendo, né, traçar aqui perfis, né, mas claro, quando a gente pensa talvez em serviços públicos em países bem mais pobres que o Brasil, né, isso que o Brasil já é um país com um nível de miséria grande, mas existe uma camada de outros bem mais pobres, né, e ali talvez nem existam serviços públicos propriamente, ou o pouco que tem é deficitário, né? Então, a ideia justamente era isso, né? Um preço muito caro, uma estrutura muito cara, por um retorno pouco interessante à população, dependendo do setor que a gente está trabalhando e lidando. Mas aqui, na parte de serviços públicos, a gente tem justamente o papel das concessionárias, né, que formam relações de consumo com os usuários, né? Telefonia, energia elétrica, né, água. Em muitos casos, aí nós temos relações de consumo, e aí incide o CDC, e aí a gente vai pedir, com base no CDC, a eficácia, né, e adequação desse serviço. E ali nós temos um artigo 22, interessante, no CDC, que diz o seguinte: os órgãos públicos por si ou por suas empresas, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. E ainda quanto aos essenciais contínuos. Isso aqui dá uma margem para uma discussão muito grande, esse artigo 22 do CDC, que é justamente o direito à continuidade do serviço e a não interrupção do serviço público dito essencial. Quem é que a gente reputa como essencial na origem, né, da interpretação do 22? É a água e energia elétrica, né? Quer dizer, você não fornecer água, o sujeito não tem água encanada em casa, né? Pelo menos num ambiente urbano, né? E não tem energia elétrica, né? Ele pode, salvo alguma opção do sujeito, né, de viver sem esses fatores, né? Se não for por isso, o sujeito está jogado na Idade Média, né? Ele está vivendo, sei lá, em que século da história humana, porque o mínimo que se espera é energia elétrica e água. E nós temos muitas comunidades no Brasil, muitas pessoas que não têm isso, né? Não tem água encanada em casa, não tem energia elétrica, né? Nós tivemos agora uma lei, que é a Lei Marco Legal do Saneamento Básico, né,
Nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm saneamento básico, acesso a, a esgoto, enfim, etc., a tratamentos, né, essenciais para um mínimo de vida com qualidade, saúde, dignidade. Depois a gente discute por que a população recorre tanto ao SUS ou não tem saúde, sim, mas na medida em que você não tem água encanada em casa, você não tem saneamento básico, você está exposto a uma série de vetores aí que vão danificar a sua saúde, né? Vai ser uma degradação de momento e a longo prazo. Então, não me admira que esse sujeito tenha uma saúde fragilizada e vai acabar gastando recursos indo de forma mais frequente ao SUS, porque realmente o básico ele não tem. Então, o que às vezes parece um óbvio para a gente, ligar, abrir uma torneira para pegar uma água, abrir não, um filtro ali para pegar uma água, para muitos isso não é realidade. O sujeito toma água de rio, água não tratada, água podre, né? Então, imagina ali a contaminação a que o sujeito está exposto, né? E isso realmente é um problema social nacional, né? E aí a ideia é, daqui a pouco o sujeito está apertado lá, não consegue pagar energia elétrica nem água. Aí tem orientações na jurisprudência que diz o seguinte: em relação a débitos pretéritos, né, débitos passados, o sujeito não pode ser coagido a pagar uma conta desses serviços se o presente ele está pagando. E eu digo débitos pretéritos assim, coisas de mais de 3 meses de atraso, né, que realmente se ele tivesse que pagar seria uma conta muito alta. Então, eles que cobrem de outra maneira, põem no Serasa, no SPC, entra com ação de cobrança, mas não usem isso como um elemento para realmente cortar o fornecimento de um serviço essencial, né? E, bom, mas aí tem aquela dúvida, e se o presente não está sendo pago, né? Está usando água, energia e não está pagando. Tem a Lei de Concessões de Serviços Públicos, que é de 94, que veio depois do CDC, que diz que inadimplência pode levar ao corte, né? É uma lei ordinária, da mesma hierarquia do CDC, né? E seria posterior, né? E aí, dentro desse contexto, ela estaria dizendo que não importa qual serviço não pagou, pode ter o corte. Mas aí tem algumas decisões, né? Até no STJ, tem decisões mais antigas falando sobre o mínimo existencial, falando sobre a dignidade da pessoa humana. Então, o sujeito vai mostrar que ele é pessoa física, que ele não tem renda, tem uma renda muito baixa, tem família, então que ele não consegue, ele não está pagando porque ele não consegue, né? Mesmo uma tarifa mínima. Então, que ele precisa daquele fornecimento de água e energia elétrica, e aí tem os jogadores que deferem com base no 22 do CDC, mas juntando todos esses elementos aí, não é uma coisa no sentido de se não pagar eu tenho direito. Não, não vai ser bem assim, né? Até porque senão acabaria, né? A gente sabe como é que é Brasil, né? Acabaria estimulando as pessoas a não pagarem, e aí o serviço se acabaria, né? A concessionária cairia fora e o serviço ia desaparecer. Então, para que chegue ao ponto de receber sem pagar, tem que mostrar um problema econômico muito, muito intenso aí para poder ter acesso a isso. Aí, um último direito básico aí, né, dentro desse contexto aí que eu estou falando, acaba sendo, sempre foi usado como a menina dos olhos do CDC, né? Foi a chamada inversão do ônus de prova, um dos pontos assim de diferencial do CDC, né? Quando ele entrou em vigor, o que ele trouxe aí de diferente, aí, qual é o impacto dele, a diferença em relação ao Código Civil. A primeira coisa que o pessoal pegava, e até hoje ainda se apega, é a inversão do ônus de prova, porque na época era uma novidade, assim. Então, ali temos como direito básico a facilitação da defesa dos direitos em juízo. Esse é o direito básico. Inclusive, o consumidor ele tem ali privilégio de foro.
para demandar ou ser demandado. Ele pode escolher que isso ocorra no foro do domicílio dele, ou pode optar pelo fornecedor. Não é uma regra absoluta. Mas só ele pode optar. E aqui, na facilitação da defesa dos direitos, vem a ideia do ônus da prova. Quando no processo civil, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, a inversão do ônus da prova não é assim, uma estrutura já de imediato automática, né? Ela tem um cenário de vetores aí que somados vão conduzir a ela. E aí existem requisitos para isso. Primeira ideia é que esses requisitos não são somados. Ou a gente trabalha com a verossimilhança da alegação do consumidor, ou a gente trabalha com a hipossuficiência. Eu não posso exigir verossimilhança mais hipossuficiência. Nós temos um caso aqui, consumidor de cartão de crédito com contestação de operações lançadas na fatura. A mera alegação de que os débitos não foram gerados pela autora não é capaz de consolidar a verossimilhança, requisito que, acumulado com a hipossuficiência, é fundamental para a inversão do ônus da prova. No caso em tela, o segundo requisito se mostra ausente, que seria a verossimilhança. Verossimilhança, né? Verossimilhança é o mesmo atributo que a gente usa para conceder medidas liminares ou tutela antecipada, né? Quer dizer, a fumaça do bom direito. Então, aquilo que eu estou trazendo me aproxima muito da verdade real, apesar de outra parte ainda não ter se manifestado. É a fumaça do bom direito, né? Então, quer dizer, daqui a pouco eu entro com uma ação de cobrança lá contra um fornecedor, mas eu já estou trazendo um laudo descritivo das falhas do produto, eu estou trazendo uma série de documentos, uma série de provas ali que indicam que o produto tem falha, né? E aí, isso já me dá margem para inverter o ônus da prova no sentido de que o fornecedor prove que aquilo que eu estou falando está errado. Então, ele que arque com a prova, vai chamar testemunhas, traga documentos ou vai produzir uma prova pericial judicial, mostrando que aqueles detalhes que eu estou falando são incorretos, por mais que eles se apresentem como certos. Então, se eu já tenho esse contexto de me aproximar à verdade real, por uma série de coisas que eu estou trazendo no processo, sendo eu consumidor, não seria justo ter ainda mais uma sobrecarga e ainda bancar mais outras provas. Então, aí se passa essa estrutura para o fornecedor, né? E bastaria isto para ter a inversão do ônus da prova. Mas a inversão do ônus da prova, ali temos uma decisão que diz ali, a inversão do ônus da prova ocorre ou quando tem a verossimilhança ou quando o consumidor é hipossuficiente, um julgado do TJ. Então, eles não são critérios cumuláveis. Mas aí o que acontece? Essa verossimilhança ela não é presumível, né? Ela tem um contexto de análise, né? Ele fala em regras ordinárias de experiência, né? Quer dizer, aquilo que o juiz está acostumado a observar, né? E não é uma mera narrativa, tem que ter um indício, né? Mínimo ali de provas, né? E ali nós temos um caso, né, em que numa indenização por danos morais, tínhamos uma dívida que foi cadastrada no Serasa SPC por contratação de serviços de telefonia móvel, alegação de cobrança de valores em excesso, não comprovação de regularidade, efetivo uso dos serviços de telefonia, inscrição negativa devida, presunção de veracidade dos dados lançados pela demandada. Situação que não se aplica à inversão do ônus da prova quando a parte autora não traz nenhum elemento concreto para desfazer a presunção de que os serviços não foram usufruídos. Quer dizer, daqui a pouco tu tens ali um
os caras estão te cobrando R$ 500, R$ 1.000 por telefones para Tailândia. E aí tu mostra pelas tuas faturas anteriores que tu nunca liga para o exterior. E que tu nunca ligou para o exterior. Ou que tu ligou foi uma ou outra vez no passado e nunca ligou para a Tailândia, e a tua conta costuma ser R$ 200 por mês, R$ 100 por mês. E daqui a pouco aparece R$ 1.000, R$ 2.000 com ligações para a Tailândia. Quer dizer, alguma coisa houve, que não é o padrão. Aí eles vão ter que mostrar, vão ter que dar um jeito de dizer, não, realmente foi ele, né? E desconstituir esses indícios que eu estou trazendo, que é o meu histórico. Agora, simplesmente eu chegar lá com uma fatura e dizer, não, não fui eu, porque isso é um absurdo, o juiz vai ficar em dúvida, né? Então, me mostra o teu passado, né? Pelo menos isso, né? Mas se nem isso o sujeito faz, aí realmente só querer inversão do ônus da prova com base nisso é um pouco mais difícil. Pelas regras de experiência, normalmente tu entenderia que, olha, se o sujeito está contestando esses valores absurdos, então me traz um histórico para mostrar que isso não faz parte do padrão dele. Outro aqui também, né, no que diz respeito à verossimilhança, né, temos aqui um julgado que diz, olha, não tendo a res se desincumbido a contento do ônus que lhe competia, considerando que a anotação impugnada é única e existente em nome da autora. Quer dizer, daqui a pouco eu estou contestando uma certa dívida, né, uma dívida alta, dizendo, não fui eu que fiz isso, e eu mostro ali um histórico de credit score ou de Serasa, mostrando que eu nunca tive registro nenhum. E daqui a pouco, eis que surge um valor lá altíssimo, né? Daqui a pouco eu até posso ajudar, mostro, junto ali a minha fatura de cartão de crédito, que mostra, eu gasto R$ 1.000 por mês, e vem uma inscrição indevida de R$ 5.000. Então, inverte-se o ônus da prova no sentido de que o fornecedor mostre um contrato assinado por mim, um pedido feito por mim, um recebimento de produto por mim, né? E ele que vai atrás dessas estruturas ali, né? Porque, em princípio, eu estou mostrando uma verossimilhança, também fazer um certo histórico da minha pessoa, né? E mostrar que aquilo ali não é um padrão meu. Mas o ponto, né, que tem um realce maior, um ponto que tem um realce maior, acaba sendo o contexto da hipossuficiência. A invenção do ônus da prova está muito ligada a essa ideia de hipossuficiência, né? Apesar da verossimilhança ser um dos fatores que autorizam ela, o pessoal se concentra muito aqui. É uma palavra diferente, bonitinha e tal. A hipossuficiência no contexto de relação de consumo, ela é um aspecto processual. Existe um aspecto material que é a vulnerabilidade. Todo consumidor é vulnerável. Uma vez consumidor, ele é vulnerável. Já nem todo consumidor é hipossuficiente. Por quê? Porque a hipossuficiência seria é uma vulnerabilidade processual. É uma dificuldade de manuseio dos meios de prova. E aí você não consegue desenvolver uma ampla defesa porque você não consegue lidar por completo com esses meios de prova. Então, você sobrecarregar um ônus natural de prova para aquele que já tem dificuldade natural em acessar eles, é quase como impedir a defesa dessa pessoa, desse consumidor. Por outro lado, se você olha para o fornecedor, você observa nele que ele tem uma afinidade muito maior com esses meios de prova. Ele tem um acesso muito melhor aos meios de prova. E essa disputa aqui não há uma paridade de armas, quando um consegue acessar muito melhor os meios de prova e o outro não. E é sobre o outro que existe um ônus de prova mais intenso. Então, a ideia da inversão do ônus da prova é mudar o contexto do ônus natural de prova. Quando alguém entra com a ação, tem que provar os fatos constitutivos do seu direito e o outro tem que impugnar esses fatos. Mas, às vezes, você não consegue, como consumidor, provar todos os fatos constitutivos do seu direito. E aí você poderia simplesmente julgar improcedente essa ação ou buscar um equilíbrio no processo.
E aí você vê que o sujeito tem dificuldade de manuseio disso por conta de uma hipossuficiência, que é uma vulnerabilidade processual. E essa hipossuficiência, ela pode acontecer de várias maneiras. Pode ser econômica, dificuldades de produzir a prova por questões econômicas, de acesso à informação, por não compreender o funcionamento de um produto ou de um serviço, até também por questões de formação, né? O sujeito não acabou nenhum primeiro grau direito, um nível de compreensão bem mais reduzido, posição social é mais empobrecido, ou idade também, idoso, né? Não tem muito contato com aspectos mais digitais, eletrônicos e atuais, né? Isso também dificulta esse andar no processo, né? Porque o sujeito não sabe por onde ir propriamente para mostrar e demonstrar o seu direito. Então, para esses indivíduos, a prova ou ela é muito difícil ou ela é custosa, ou os dois, ela é muito difícil e custosa. Para o outro lado, que é o fornecedor, ela é um encargo muito mais abrandado, muito mais acessível, né? Até porque ele tem um conhecimento técnico acerca do funcionamento do produto, o que foi usado como matéria-prima, né? Qual a qualidade desses produtos, né? E ele tem lá os prospectos dele lá, indicando como é feito o produto, as autorizações que ele ganhou e tal, etc. E ele quer presente isso para mostrar que o produto ao qual é imputada uma falha, que essa falha não existe. O que serviu aí para ajudar na composição dessa inversão do ônus de prova é uma teoria feita lá por um autor argentino, chamado Peirano, que ele trabalhava com a ideia da teoria da carga dinâmica da prova, né? Então, aquele que tem um melhor controle dos meios de prova, e por isso consegue alcançar melhor a prova, e o destinatário, que é o juiz, né? O destinatário da prova é o juiz. Aquele que tem um controle melhor dos meios de prova, porque conhece como um produto foi feito, enfim, etc. Cabe a ele, então, demonstrar que não existem os problemas alegados pelo consumidor. Então, nesse contexto, se faz essa inversão do ônus de prova. Bom, aí a pergunta é, então o outro ele é obrigado a fazer, por exemplo, uma prova pericial porque foi invertido o ônus de prova? Ninguém é obrigado a provar, né? Ninguém é obrigado a provar um juízo. Provar é um ônus, né? Quem quer chegar a Deus reza, quem quer chegar ao juiz prova, né? Então, se você não provar, a tendência é que você perca a ação, né? Venha perder, porque para o juízo que não está no processo não está no mundo, né? Não existiu no mundo, por isso que não está aqui no processo. Então, você tem que mostrar essa existência lá para ele, e aí ele vai julgar e vai analisar. Então, isso não significa que aqui temos um julgado, né, da STJ que a parte fornecedora é obrigada a custear uma prova pericial, por exemplo. Mas ela assume as consequências de não estar produzindo essa prova. Se o consumidor já está fazendo uma declinação interessante para justamente demonstrar bem o seu direito, o juiz vai se perguntar, tem uma contraprova disso? Essa contraprova viria com a perícia. O fornecedor não fez, então vou julgar contra ele. Você assume o risco de ter uma análise contrária à sua tese. A inversão do ônus de prova não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da demanda. É um risco que você acaba observando. Quando é que nós devemos promover a inversão do ônus de prova? Bom, aí tem uma tese que dizia que era a regra de julgamento, no sentido de que, chegando na sentença, ali o juiz faria a inversão do ônus de prova, indagando qual foram as provas que o fornecedor fez para desconstituir aquela tese do consumidor. Se não foram suficientes, a ação era julgada procedente a favor do consumidor. Essa ideia aí, se entendia ela como violando o amplo defesa, o devido processo legal e contraditório, porque é só na sentença que o fornecedor é informado do que ele deveria ter provado.
e que ali estava invertido o ônus de prova. Então, vem como uma ideia de surpresa, né? Senão ele teria que sair provando a esmo, porque ele não sabe se ia ter uma inversão lá ao final ou não. E aí tem uma segunda opção, que tem uma terceira opção, né, que seria até melhor, que é a regra processual da inversão do ônus de prova, que diz que quando encerrada ali aquela fase inicial, petição inicial, contestação, réplica, o processo é saneado e ali, antes de se chegar à fase de instrução do processo, se pergunta às partes, né, quais são as provas que pretendem produzir, né, se for pedido inversão do ônus de prova, ele tem que dizer que esse ônus de prova está sendo invertido, né? E aí, então, uma vez com a inversão do ônus de prova, é que o fornecedor vai indicar quais as que ele pretende produzir. E se ele não gostar, ele pode entrar com agravo de instrumento contra essa decisão, né? Contra essa decisão que inverteu o ônus de prova, né? Dizendo que ela é injusta, enfim, etc. Mas ali você já entra na instrução sabendo o que é o ônus de cada um, né? O que cada um vai ter que provar. O que ficou definido, né, nesse sentido, e aí a ampla defesa consegue fluir normalmente. Toda vez que o juiz inverter o ônus de prova, ele tem que justificar. Vai dizer, olha, é porque as alegações do consumidor são verossímeis ou porque ele é hipossuficiente, né? Tem um conhecimento menor, ou aqui nós estamos num debate muito técnico e quem tem conhecimento desses elementos é o fornecedor. Então, para ele é muito mais fácil fazer a prova, então por isso que eu estou invertendo. O juiz poderia dar de ofício essa inversão do ônus de prova. Se ele não der de ofício, a regra perde o sentido, né? Porque às vezes nós temos aí um JEC, por exemplo, que o consumidor até 20 salários mínimos ingressa sozinho. E aí acontece que ele nem sabe o que é inversão do ônus de prova. Ele nem imagina o que é o termo hipossuficiência. Vulnerabilidade também, ele não maneja isso. Então, assim, se em vários casos o juiz olhando ali não der a inversão do ônus de prova, de ofício, a regra fica esvaziada, se a gente esperar que só o consumidor venha reagir e pedir isso. Claro que ele não dá a esmo, né? Ele vai ver se ou tem verossimilhança ou se tem hipossuficiência, e quando der, ele justifica com base nesses dois. Está presente o X ou está presente o Y. E aí ele pode aplicar de ofício, né? Entendendo que é o caso para isso, né? Ela é uma regra op iudicis, né? Ela não é automática. Op legis é quando a inversão do ônus de prova já está determinado. Tu, como fornecedor, tem que fazer tal prova. Mas aqui é op iudicis, ela depende do provimento judicial justificado e dizendo por que está sendo invertido o ônus de prova. Temos aqui, não se aplica de pleno direito, sendo faculdade do magistrado aplicá-lo, op iudicis, a inversão do ônus de prova, desde que presente os requisitos necessários para tanto, aqui um julgado do TJRS. Mas nós temos aí, por exemplo, ônus de prova ex lege. Já é um ônus de prova natural do fornecedor, artigo 12, parágrafo 3º, provar as excludentes de responsabilidade no caso de fato do produto, um produto inseguro que gerou problemas. Ele vai dizer que não colocou o produto no mercado, daqui a pouco, esse produto que tu disse que tem problema é um produto pirata, não é meu, que colocou o produto no mercado, mas o defeito não existe, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, né, ou de terceiro. Quer dizer, eu vendi um remédio e o sujeito foi lá e tomou todo o remédio numa tacada só e era para ser uma pílula por dia. Isso estava bem descrito na bula. Então, quer dizer, um produto não é defeituoso. Defeituoso é o mau uso que o consumidor deu a ele, por isso que ele morreu. Então, isso já é um ônus natural do fornecedor, né? O consumidor, quando ele trabalha com responsabilidade objetiva, né, que é uma responsabilidade sem culpa, ele não prova onde foi a falha do fornecedor na composição de um produto. Ele só diz, eu comprei o produto X e tive o dano Y. Então, tu só tem que mostrar o quê? O teu dano, que às vezes é um dano em ré Y, né? Fiquei deformado lá por conta de um determinado produto.
tu olha para a coisa e a coisa fala por si, por isso que é o dano moral em ré ipsa. Não precisa fazer uma análise maior para perceber isso. Ou às vezes tu tem uma dificuldade de mostrar o teu dano, é um produto que provocou danos a órgãos do corpo, e aí tu tem que fazer uma prova pericial para mostrar que danos são esses. E também é importante mostrar que esses danos que tu está dizendo, eles têm um nexo causal com uma ação ou omissão do fornecedor. Olha, esses danos estão surgindo aqui porque veio de uma atividade dele, né? Então, aí tu tem que fazer essa prova do nexo causal, e às vezes esse nexo causal é difícil. Ah, mas eu vou ter que fazer uma prova pericial e tal, e aí tu pode pedir uma inversão do ângulo de prova, se precisava de uma prova pericial médica, porque você não tem conhecimentos e recursos para poder manejá-la, e o outro tem muito mais recursos para fazer isso, né? E aí você está provando o nexo causal existente entre danos que você traz e uma conduta ou omissão do fornecedor, sem ter que adentrar em detalhes de aonde houve uma falha necessariamente. Então, o ônus natural do consumidor é isso. Em princípio, é mostrar a ação ou omissão, né? O produto ou serviço contratado, o dano e o nexo causal dessa ação ou omissão com o dano, para a responsabilidade objetiva, que é 99% dos casos do CDC. Ali também, né, o ônus da prova ex lege, artigo 38 do CDC, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, cabe a quem as patrocina, né, já é um ônus natural do fornecedor indicar que, quando ele destacou as potencialidades de um carro, isso era verdade, ele já tinha estudos, tem todo um manual lá indicando isso, e que isso não foi mentira, né? São nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Quer dizer, você faz um contrato com o fornecedor, ele diz que, para aprovar os danos, necessariamente esse ônus é do contratante consumidor. Isso é uma cláusula que gera desequilíbrio contratual, por isso é reputada abusiva. No CPC, surgiu um contexto melhor ainda, no novo CPC de 2015. Ali no artigo 373 diz que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito do autor. Isso é o ônus natural de todos, tanto do autor quanto do réu, na sua perspectiva de atuação no processo civil. Mas aí, no parágrafo 1º, está dito que, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades, né, nos casos previstos em lei, a versão do ônus da prova é ex lege, op legis, né? Está dito ali o que cada um tem que fazer. E aí tem a op iudicis, que depende da decisão judicial, né, fundamentada, que diz que, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Quer dizer, é aquela questão de o melhor controle dos meios de prova. E aqui o CPC ele não está levando em conta vulneráveis, porque, em princípio, ele é aplicável para iguais. Ele não está levando necessariamente em conta a necessidade de verossimilhança, né? Ele está trabalhando mais a ideia de hipossuficiência como uma vulnerabilidade processual e olhando aqui para uma relação entre iguais, quando processualizada, para uma das partes é muito mais fácil produzir a prova, no sentido de mostrar que não falhou, do que a outra ter que produzir a prova e mostrar que aquela falhou. Então, aí você faz uma inversão. Se você tem melhores condições de se defender, então você faz a prova, mesmo que esse ônus naturalmente não seja seu. Claro que aqui, essa inversão do ônus de prova, ela não pode chegar ao ponto de impor uma prova impossível, né, ou excessivamente difícil. Tu vai ter que provar que aquilo lá não aconteceu. Não, mas eu não tenho como provar isso. É impossível eu trazer esse tipo de prova. Então, a inversão do ônus de prova não é jogar o sujeito
não é esnocar o sujeito, como se diz, né, de forma que ele não tenha nenhuma saída e ele simplesmente não vai conseguir provar nada. É só uma prova impossível de fazer, e aí isso aí também afeta a ampla defesa dele. Então, tem esse contexto do CPC que está melhor explicado ainda que o CDC, não fala em verossimilhança e desenvolve melhor o que seria essa hipossuficiência. Desenvolve melhor o que seria essa dificuldade de produção de um ônus natural de prova ao ponto de inverter para um outro fazer isso, para outra parte que pode se sair melhor nesse contexto do que a parte autora, por exemplo, o réu se sai melhor do que o autor. E aqui serve-se para relações entre iguais. Tem aqui até, inclusive, um exemplo, é um recurso repetitivo, tema 1016, está no STJ. Tem muitas ações envolvendo planos de saúde no que diz respeito a reajustes aplicados e que tornam as mensalidades muito elevadas. E aí o judiciário começou a exigir prova atuarial para mostrar que o valor cobrado, né, de um determinado sujeito ele está muito além do que é o risco que ele traduz para aquela operação de seguro de saúde ou plano de saúde. Então, esses reajustes que têm sido aplicados são muito elevados e aí tem que fazer uma prova atuarial para mostrar que esses reajustes são demasiados. E aí, em se tratando de plano de saúde coletivo, com reajuste por mudança de faixa etária, que acaba deixando as mensalidades dos idosos muito lá em cima, de quem seria o ônus da prova de custear essa prova atuarial, né? É o autor, que está dizendo que os reajustes são indevidos e que são muito elevados, ou é o fornecedor que apresenta esses reajustes e esses valores elevados? Para a gente mostrar que não existe uma faixa de risco tão grande assim que os valores poderiam ser menores. Então, está em debate lá no STJ para ver de quem tem que ser o custeio dessa prova aí. Porque aí as operadoras começaram a dizer que isso ia ficar caro para elas e que elas tinham que custear uma prova atuarial elevada e que todo o processo, nesse sentido, ia ter um custo muito grande. Então, o STJ vai decidir de quem é o ônus da prova e como ele será invertido nesses casos, nesse tipo de debate. Ok aqui? Ok aqui, alguém tem alguma dúvida? Por fim, aqui eu vou abrir um outro slide. Ele trata aqui de um case envolvendo justamente acho que vocês conseguem ver. De um case envolvendo um produto que se mostrou danoso por falta de informação adequada. Você pode ter um produto defeituoso, né, porque simplesmente ele não funciona, ele é inseguro, né, problemas de projeto, problemas de transporte que danificaram ele, problemas de montagem, foi mal construído. Mas ele também pode se transformar em inseguro, principalmente sobre esse aspecto, quando você não presta informações suficientes sobre ele. Você não indica como um produto deve ser usado, e aí o mau uso acaba gerando acidentes, graves ou não. Você não precisa mandar um manual de como dirigir um carro, porque pressupõe-se que quem compra um carro e vai dirigi-lo, porque tem carteira, saiba dirigir. Né? Então, você não precisa dizer, a direção serve para isso. Né? Você até pode dizer, o pedal do freio é aquele ali, está ali no manual. Mas a direção é assim, né? Você liga o carro assado. Tá? Tem coisas ali meio padrão, assim, que é natural, né? Apesar de constar ali nos manuais do veículo. Agora tem outras informações que, se você não indicar, realmente pode ter um acidente sério, né? Do tipo, olha, tal produto é inflamável, deve ser mantido afastado de fogo. Ou tal produto não deve entrar em contato com água, porque pode gerar uma alergia muito forte.
E aqui nós temos um caso que eu vou depois botar também. Aqui eu só peguei o resumo do acórdão, que é um acórdão muito grande, mas vale a pena ser lido. Eu peguei o resumo do acórdão na parte descritiva dos fatos, que está lá dentro do acórdão, e que fala de um caso aqui de uma doença, que tem até uma CID, que fala do cenário do jogador patológico. A pessoa vira um jogador patológico como se fosse um alcoólatra. O alcoólatra bebe, 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 vai se acabando na bebida, vai gastando dinheiro e destrói as relações familiares, sociais, de amizade, profissionais. E o jogador patológico é a mesma coisa. Ele não consegue, ele tem impulsão, ele não consegue parar de jogar. E aí isso chegou no STJ em 2018, foi julgado em 2020, ano passado, maio de 2020. Envolvendo a consumidora Maria Amélia Souza da Rocha, que depois até faleceu, e a Boehringer, do Brasil, que é uma indústria farmacêutica. A pessoa de nome Maria Amélia da Rocha, ela tinha doença de Parkinson, foi diagnosticada em 97 e passou a fazer uso de um medicamento Cifrol. Dose essa que foi aumentada a partir de dezembro de 99, para controlar ali as convulsões do Parkinson, etc. Entre 2001 a 2003, ela desenvolveu compulsão por jogo, que resultou na dilapidação do seu patrimônio, tendo ela associado tal quadro ao uso contínuo daquele medicamento. Isso aconteceu depois que ela aumentou a dose. A Organização Mundial de Saúde classifica o jogo patológico, dando uma sigla para ele, que é a F630, descrita como transtorno que consiste em episódios repetidos e frequentes de jogo que dominam a vida do sujeito em detrimento de valores e dos compromissos sociais, profissionais, materiais e familiares. Ela está inserida, essa doença, no capítulo dos transtornos mentais e comportamentais. E o que acontece? Esses hábitos, impulsos de jogo, a relatora aqui, ao falar no acórdão, né, a ministra Ana Sendrig, disse que uma simples pesquisa na rede mundial de computadores revela a existência de diversos estudos científicos sobre a possível relação do uso de agonistas da dopamina, como o Cifrol, prescritos para o tratamento da doença de Parkinson, com o desenvolvimento de jogo patológico pelos pacientes. Verifica-se, inclusive, na página da Anvisa, que ela emitiu um alerta sobre a relação do uso de medicamentos para o Parkinson com desordens de controle de impulso. E aí, no caso, os medicamentos agonistas dopaminérgicos utilizados no Parkinson. Essas desordens do controle de impulso, ICDs, constituem um grupo de desordens psiquiátricas associadas à dificuldade de resistir a impulsos, podendo apresentar consequências na vida pessoal, familiar e profissional, sendo elas principalmente de natureza sexual, por compulsão por compras ou jogos, constituindo, no último caso, o jogador patológico, que é uma doença. Aí o que acontece? Foi entendido que haveria um acidente de consumo por fato do produto, considerando que a alegação de que o medicamento fabricado pelo laboratório não teria oferecido a segurança que dele legitimamente se podia esperar, em virtude da falta de esclarecimento sobre os riscos relacionados ao seu uso, em especial o jogo patológico. Talvez na bula lá falasse uma série de coisas, mas não falava sobre o jogo patológico. E o risco inerente a esse produto, tá? O risco inerente que o torna, né, perigoso ou nocivo, mas não com alto risco, segundo o artigo 9 do CDC, é que ele preste esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito dessa periculosidade e nocividade. E essa violação ao dever qualificado de informar está prevista no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 12, e remonta a defeito do produto, que gerou um dano. E o fato de um medicamento causar efeitos colaterais por si só não configura defeito, se o usuário foi prévio e devidamente informado e advertido sobre tais riscos. Mas, em qualquer circunstância, não se pode negar que o desconhecimento quanto à possibilidade de desenvolvimento do jogo patológico como reação adversa
do medicamento subtraiu da paciente a capacidade de relacionar de imediato o transtorno mental e comportamental de controle de impulso ao tratamento médico. Ela não sabia que aquilo ali era reflexo do medicamento, senão ela poderia ter parado. E aí se transformou em algo imprevisível e ela estava desinformada sobre isso. Ela não conseguiu lucro cessante, porque disse que isso proibiu ela de trabalhar e ter uma atividade laboral remunerada, né? Não conseguiu mostrar isso. Ganhou danos morais de R$30 mil, por conta de todo esse contexto que aconteceu com ela, com o uso do medicamento, mas aí, pior ainda, ela ganhou danos emergentes na casa ali de R$1.166.000, que foi justamente todos os valores ali que ela conseguiu provar em termos de jogos que ela começou a fazer a partir de 2001. Então, veja que ela torrou o patrimônio dela, torrou R$1 milhão em 2 anos em jogos, em jogo patológico, desencadeado pelo uso do cifrol, que era um detalhe que o laboratório deixou de relacionar lá na bula ou advertir. O uso contínuo gera o jogo patológico, de forma que a pessoa não usa ou sabendo vai também dar um jeito de evitar esse cenário. Então, defeito por falta de informação, e por isso que a gente coloca lá a informação como um direito básico do consumidor, né, de prevenir esses danos. Inclusive, ela morreu antes de acabar a ação. Então, esse dinheiro aí que ela torrou vai ficar para sucessão dela, né? Ela nem ficou aí para ver esse valor aí. Dúvidas, gente? Alguém tem uma dúvida aqui sobre o que foi falado? Sem dúvida, professor. Então, tá bem. Seguimos, então, na semana que vem, dando continuidade aí às nossas aulas aí. Uma boa semana a todos. Um abraço.